Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de artes. E a nossa aula de hoje, vamos fazer uma recapitulação do capítulo 1 e do capítulo 2, que será para as avaliações do primeiro bimestre. Então vamos lá. No primeiro bimestre, agora, falamos do capítulo 1 e do capítulo 2. O capítulo 1 fala sobre cultura, expressão e arte. E nós falamos quem foi Cícero Dias, tá? Que nasceu na cidade de Escada, em Pernambuco, nasceu em 1907, tá? Ele atuou, teve vários tipos de carreira. Ele foi pintor, gravador, desenhista, ilustrador, cenógrafo e professor. E ele pintou várias obras de arte. Então, logo quando entramos no capítulo 1, falamos quem foi Cícero Dias. Falamos também o que significava, né, o movimento artístico, modernismo, figurativismo. Falamos o que era abstrativismo, surrealismo, né, a obra de arte surreal, algumas coisas surreais. E falamos também o que penso sobre cultura dentro da minha cidade, né? O capítulo 1 nós falamos muito sobre cultura, que significava cultura, né? A cultura é empregada com vários significados, né? A cultura é tudo que resulta na criação humana, tá? A cultura, portanto, compreende como ideias quanto artefatos, né? Ela pode ser definida como crença, ideias, né, ambientes. Ela pode ser cultura material e cultura imaterial. E quando falamos de cultura material, eu até expliquei, né, eu tive na sala de aula com alguns alunos e falamos sobre cultura material, e eu já tinha falado sobre isso e volto a repetir. Cultura material é tudo aquilo que eu pego com as minhas mãos, né? É algo que é um imóvel, um bem. E, por exemplo, algumas culturas materiais que nós temos no Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã, e é uma cultura material. O próprio sambódromo, né? O sambódromo onde tem os desfiles de samba, os carnavais, ali é uma cultura material. E cultura imaterial é aquilo que eu passo de geração para geração, é algo que eu não pego, mas é algo que eu crio, como o samba, como a cultura folclórica, as lendas, as parlendas, né? A letra de uma música, a letra de um samba, a letra de um poema. Isso é cultura imaterial. Também falei no nosso capítulo 1 sobre o espaço multicultural, né? O que era o espaço multicultural, o que significava eles. E também dentro do capítulo 1 teve algumas definições, ampliando o conhecimento, que essas definições veio falando o que significava erudito, herança social, né, cultura imaterial, multiculturalidade. Expliquei sobre isso. No capítulo 2, nós entramos, já vemos falando o que significava, o que é arte, né? O que era arte para vocês. E falamos da artista contemporânea Marila Dardotti, né? E que nasceu em Belo Horizonte em 1973. E sua obra, Origem da Obra de Arte, é uma instalação que você poderia visitar o Instituto Imotim. Ela fazia algumas obras de arte, né? Ela confeccionava as letras, e dentro desse lugar tem várias, dentro das letras, das consoantes que ela mesma construía, dentro delas ela plantava plantas dentro das letras, e as pessoas fazem visitações nesse lugar e vem essa obra de arte, né? Falei também no capítulo 2, sobre algumas obras de arte, né? Ao longo da história, diversos estilos artísticos, né? Várias formas artísticas. Falei também sobre tendência da arte contemporânea, o que significava a tendência da arte, e sobre o tema penso, né? Quando penso na palavra arte, penso em quê, né? Qual seria a definição de arte? Criação, conhecimento humano, ideias, criatividades, né? Colocar algo, dança, dentro da arte tem a dança, tem o teatro, tem quadros, tem exposições, tudo voltado para a arte.
Também falando que alguns outros artistas pensavam sobre o significado da arte, né? A arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade, de acordo com Pablo Picasso, né? A arte não reproduz o visível, mas torna visível. Paul King pintou o poema suíço. E falamos também sobre algumas argumentações, sobre algumas ideias. A arte é algo constante em nossa vida. Desde criança utilizamos a linguagem artística para nos expressar, né? Alguns trabalhos, paredes pintadas. Desde criança a gente já utiliza o fantoche, o dedoche, né? Os mamulengos. Envolvemos a criança desde pequena já se envolvendo com a arte, né? E também falamos dentro do capítulo 2, falamos sobre a arte, o que significa impressionismo e a natureza morta. Tá? A natureza morta é o tipo de pintura que representa seres inanimados como objetos, frutas, flores, vasos, entre outros alimentos. Dentro também, falamos também sobre a arte rupestre, né? E falamos que dentro da arte rupestre nós trabalhamos os homens da caverna, o homem da pré-história, eles trabalhavam com sangue de animais, ossos de animais, pedaços de rochas, ossos, argila, saliva e etc. Né? E ampliando o conhecimento, falamos sobre instalação artística, falamos sobre linguagem, contradições e tempo. Tá? Esse é o resumo do nosso capítulo, o capítulo 1 e o capítulo 2. Faça uma boa avaliação, preste atenção, um beijo e até semana que vem.